Olá pessoal, salve Maria, como é que vocês estão? Espero que bem e água aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai retomar a nossa catequese tradicional, segunda temporada da catequese tradicional. Eu digo segunda temporada porque a gente estudou a primeira parte, né, da doutrina cristã, que é o símbolo dos apóstolos. A gente estudou o credo artigo por artigo e agora a gente vai para a segunda parte da doutrina cristã, que é o estudo da oração em geral e de forma particular do Pai Nosso, que é a oração que nos foi ensinada pelo próprio Deus, Jesus Cristo. Então, antes da gente continuar, peço que deixe o like, se inscreva, deixe um comentário aí embaixo e compartilhe esse vídeo com quem tu acha que vai gostar de receber ele ou que precisa receber ele. E ative o sininho das notificações também para ficar por dentro quando a gente soltar os próximos vídeos. Dito isso, também quero divulgar para vocês um cupom de desconto. 5% de desconto nas compras na livraria da editora Caravelas, no site deles. Eu vou deixar aqui e na descrição o cupom. Então aproveitem, vocês ganham 5% de desconto. É o cupom Ave Maria, tudo maiúsculo, tudo junto. E para a gente iniciar a nossa aula de hoje, vamos fazer então uma oração para poder falar de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos começar aqui definindo o nosso objeto de estudo. O que é a oração? A oração é uma elevação da alma a Deus, para adorar a Deus, para dar graças a Deus e para pedir a Deus aquilo que a gente precisa. E a oração, ela se divide em dois tipos, a mental e a vocal. A oração mental é aquela que a gente faz só com a alma, enquanto que a oração vocal é aquela em que a gente usa palavras, que a gente fala. Assim como eu estou falando com vocês, a gente fala com Deus, colocando também a nossa atenção e a nossa devoção. E também a oração ela pode ser dividida entre particular e pública. A oração particular é aquela que a gente faz sozinho, que a gente faz no nosso quarto, só nós mesmos com Deus, rezando por nós mesmos e também pelos outros. Enquanto que a oração pública é aquela que fazem os ministros sagrados da igreja, em nome da igreja e pedindo pela salvação das almas dos fiéis. E também pode ser chamada de oração pública aquela que é feita em comum e publicamente pelos fiéis, como nas procissões, nas peregrinações e na igreja. Dito isso, é bom deixar claro aqui também que a esperança que a gente tem de receber de Deus, as graças de que a gente necessita, elas são fundamentadas nas promessas do próprio Deus, que é onipotente, misericordioso e fidelíssimo. Que essa esperança também se fundamenta sobre os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. E por falar em nosso Senhor, é em nome dele mesmo que nós devemos pedir a Deus aquilo que nós necessitamos, conforme ele mesmo nos ensinou e como a igreja pratica, o que fica explicitado quando a gente percebe que todas as orações da igreja são concluídas com as palavras Per Dominum Nostrum Iesum Christum, ou seja, por nosso Senhor Jesus Cristo. E a razão pela qual a gente deve pedir a Deus as graças em nome de nosso Senhor Jesus Cristo é porque, sendo Ele o nosso mediador, é somente por meio dele que a gente pode se aproximar do trono de Deus. E não, isto não invalida a doutrina da intercessão dos santos, porque vejam, quando nós rogamos a Deus é para que Ele, que é o autor das graças, nos dê os bens e nos livre dos males. Ao passo que quando a gente roga aos santos é para que eles, na qualidade de nossos advogados diante de Deus, intercedam por nós. E é em virtude dos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo e pela caridade que os une a Deus e a nós, que os santos podem nos auxiliar com a sua intercessão para nos alcançar a graça que a gente pede. E vejam, se muitas vezes as nossas orações elas não são atendidas por Deus, é porque aquilo que a gente está pedindo pode ser que não convenha à nossa salvação, ou que a gente não esteja pedindo da forma como a gente deveria. E dito isso, as principais coisas que a gente deve pedir a Deus são a glória de Deus, a salvação eterna da nossa alma e os meios para alcançar essa salvação. Dito isso, é lícito também pedir a Deus bens temporais, tá? No entanto,
Esses pedidos eles devem estar sempre condicionados a estarem em conformidade com a santíssima vontade de Deus e não podem ser um impedimento à nossa salvação eterna. E bom, muita gente já deve ter se perguntado, ora, mas se Deus é onisciente, se Ele sabe tudo aquilo que a gente precisa, por que a gente precisa rezar? E a razão para isso é que, ainda que Deus saiba tudo que a gente necessita, Ele quer que a gente reze para que a gente o reconheça como doador de todos os bens, para dar testemunho a Ele da nossa humildade e submissão e para merecer o seu favor. E a primeira e melhor disposição que a gente pode ter para tornar eficaz a nossa oração é estar em estado de graça, ou se a gente não estiver, pelo menos desejar ardentemente recuperar o estado de graça. E o que é o estado de graça? O estado de graça é quando a gente não está carregando sobre nós nenhum pecado mortal. Ainda que tu já tenha feito um pecado mortal, que tu já tenha dado falso testemunho, que tu já tenha matado, que tu já tenha cobiçado a mulher do próximo, que tu já tenha roubado, que tu tenha desrespeitado os teus pais, que tu tenha desrespeitado a Deus, que tu não tenha guardado o domingo e os dias santos, que tu tenha posto outra coisa no lugar de Deus, que tu tenha praticado idolatria, que tu tenha desonrado o santo nome de Deus, usado ele em vão, que tu tenha cobiçado as coisas de outra pessoa, ou que tu tenha praticado atos sexuais fora do casamento, masturbação, pornografia, o próprio sexo com outra pessoa, atos de homossexualidade, ainda que tu tenha feito qualquer uma ou mais de uma dessas coisas, todas elas te afastam da graça de Deus. E tu precisa buscar um sacerdote, confessar a ele os teus pecados, para que, como disse nosso Senhor Jesus Cristo aos seus apóstolos, aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, e aqueles a quem não perdoardes, eles serão retidos. Então assim, padre, devidamente ordenado, ele vai poder perdoar os teus pecados e tu vai voltar ao estado de graça. E bom, as outras condições necessárias para conseguir fazer uma boa oração são o recolhimento, a humildade, a confiança, a perseverança e a resignação. Então, vamos analisar o que significa rezar com recolhimento. Significa que a gente deve pensar que está falando com Deus e que, portanto, a gente deve rezar com todo respeito e devoção, evitando tanto quanto possível todas as distrações, que são os pensamentos estranhos à oração. E bom, quando a gente não faz isso, quando a gente não repele da forma mais ágil possível as distrações durante a oração, ou pior, quando a gente provoca essas distrações, isso torna menos meritória a nossa oração aos olhos de Deus. Ao passo que, quando a gente faz todo o possível para afastar as distrações da nossa oração, isso pode até mesmo torná-la ainda mais meritória aos olhos de Deus. Por isso é importante, antes de rezar, afastar tanto quanto possível todas as distrações que possam atrapalhar a nossa oração. E pensar, enquanto a gente estiver rezando, que a gente está na presença de Deus, que nos vê e nos ouve. E agora, sobre rezar com humildade, isso significa reconhecer de forma sincera a nossa indignidade, a nossa impotência e a nossa miséria, acompanhando a oração com a compostura do corpo. E para isso a gente não pode rezar de qualquer jeito, a gente tem que ter uma certa compostura corporal mesmo, na hora de se colocar na presença de Deus e rezar. A gente também falou sobre rezar com confiança, e isso significa rezar com uma firme esperança de que a gente vai ser atendido. Se, claro, disso resultar a glória de Deus e o nosso verdadeiro bem. E sobre rezar com perseverança, isso significa que a gente não deve desistir de rezar, a gente não deve se cansar de rezar se Deus não está nos atendendo, mas que a gente deve continuar rezando firmemente, com ainda mais fervor. Mas nós também temos que rezar com resignação, ou seja, a gente tem que se conformar à vontade de Deus, que conhece melhor do que nós mesmos o que é necessário para a nossa salvação eterna. Mesmo, e eu diria que principalmente, quando as nossas orações não são atendidas, porque Ele sabe de tudo, Ele vê lá na frente, a gente não. Ele é Deus, Ele quer o nosso bem mais do que nós mesmos, e Ele sabe que é bom para nós, melhor do que nós mesmos. Dito isso, Deus sempre atende às orações bem feitas, mas da forma que Ele sabe ser mais útil para a salvação das almas, o que, portanto, acaba nem sempre sendo de acordo com a nossa vontade.
E sobre os efeitos que a oração provoca em nós, ela nos faz reconhecer a nossa dependência de Deus em todas as coisas. Ele que é o Senhor Supremo, faz também com que a gente progrida na virtude, nos alcança a misericórdia de Deus, nos fortalece contra as tentações, nos conforta nas tribulações, nos auxilia nas nossas necessidades e obtém para nós a graça da perseverança final. E os momentos em que é mais necessário que a gente reze são quando a gente está diante de perigos, quando a gente está sofrendo alguma tentação e na hora da nossa morte. Além disso, claro, a gente tem que rezar com frequência. São Pio X, ele vai dizer que é importante que a gente reze de manhã, à noite e quando a gente for realizar ações importantes ao longo do dia. E para encerrar a aula de hoje, nós devemos rezar por todos. Isso significa que a gente tem que rezar por nós mesmos, pelos nossos parentes, pelos nossos superiores, por aqueles que nos fazem o bem, pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos. E devemos rezar também pela conversão dos pobres pecadores, por aqueles que estão fora da verdadeira Igreja de Cristo, a Igreja Católica, porque fora dela não existe salvação. E também temos que rezar pelas benditas almas do purgatório. E bom, pessoal, por hoje é isso. Na próxima aula a gente vai estudar sobre o Pai Nosso. Lembro agora para vocês, aqui embaixo está o cupom de desconto no site da editora Caravelas, 5% de desconto com o cupom Ave Maria. Além disso, também peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações, deixarem um comentário e enviarem esse vídeo para quem vocês acham que precisa ou que vai curtir receber esse conteúdo. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Deus abençoe vocês. Até a próxima e que viva Cristo Rei.